João capítulo 6, versículo 16. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Naquela tarde, Jesus, depois de multiplicar os pães e os peixes, e os discípulos recolherem todos aqueles alimentos que sobraram, Jesus ele dá uma ordem aos seus discípulos para passarem, pegarem o barco e irem para o outro lado do mar, em direção à cidade de Cafarnaum, que era a cidade que eles moravam. E após Jesus mandar os seus discípulos irem para o outro lado do mar, ele vai despedir as pessoas. Há uma multidão de pessoas, 25, 30 mil pessoas, e Jesus vai despedi-las, mas a Bíblia diz que as pessoas vêm querendo fazer com que ele fosse o rei de Israel naquele instante, e então Jesus, passando entre as pessoas, sobe no monte e vai para o monte orar naquela noite. Só que a Bíblia fala que vieram ventos e uma tempestade, e as ondas começaram a subir e a baterem no barco, e eles não conseguiam sair do lugar pela força do vento que vinha contra o barquinho deles. E a Bíblia diz que o Senhor não havia ainda vindo para encontrá-los. O Senhor ainda estava lá na montanha orando. Na verdade, agora já era de madrugada. A Bíblia fala nos evangelhos de Marcos e de João, quando contam esta passagem, que Jesus, ele veio ao encontro deles, era entre a terceira e a quarta vigília da noite. Isto é mais ou menos entre 3 e 6 horas da manhã. Então olha, eles lutaram por horas e horas e horas, e aquele percurso que eles deveriam chegar talvez na metade do tempo, eles continuam remando contra o vento, e o barco não consegue sair mais do lugar. Muitas vezes na nossa vida também é assim. Parece que o Senhor nos manda fazer alguma coisa, a gente está tudo certinho, e a gente está lá com o nosso barquinho, parece que tudo vai bem, mas de repente começa a vir uma tempestade ou um vento contra o nosso barco, e parece que o Senhor não está, parece que nós estamos sozinhos, parece que Deus está distante, parece que Deus não está vendo aquilo que está acontecendo conosco. Mas a Bíblia diz que acontece algo surpreendente, que de repente algum dos discípulos que estavam ali, os 12 que estavam ali, eles naquele desejo de salvar a vida, tentando remar, tentando escapar daquela situação, alguém parece que vê alguma coisa, e um deles falou: olha, parece que eu estou vendo um vulto no mar, parece que é alguma coisa branca, parece que está vindo, as ondas subiram, mas parecia que havia alguma coisa lá, e eles começam a olhar, e eles percebem que vem vindo um vulto. Naquela época eles usavam roupas brancas, você pode imaginar, escuridão da noite, uma tempestade, o barco balançando de todos os lados, e eles veem um vulto se aproximando, e a Bíblia diz, não aqui em João, mas no evangelho de Marcos e Mateus, diz que eles acharam que era um fantasma. E a Bíblia diz que quando eles veem aquele vulto, eles começam a gritar, e a Bíblia diz que Jesus então falou para eles: sou eu, não tenham medo. Olha bem, o medo é um sentimento natural do coração humano, mas se eu estou no centro da vontade de Deus, se eu estou fazendo o que é certo, não importam as circunstâncias, eu não preciso ter medo, eu não preciso temer o que vai acontecer,
acontecer, porque eu preciso confiar que Deus tem o controle da história, Deus tem o controle do mar, Deus tem o controle dos ventos, Deus tem o controle das circunstâncias, Deus tem o controle daquilo que eu e você não enxergamos. Deus conhece o invisível que nós não vimos, Deus conhece as coisas que nós não compreendemos. Então eu não preciso ter medo quando eu sei que eu estou no barquinho por ordem do Senhor. O Senhor me mandou pegar este barco, eu estou nesse barco. O sentimento que aqueles discípulos estavam de morte, de desespero, e o pior de tudo é que Jesus não estava ali naquele lugar, mas a Bíblia fala no Evangelho de Marcos, que Jesus estava lá na montanha orando. E ele viu lá no meio do mar o barquinho, e viu que eles estavam em dificuldade, esta palavra que a Bíblia usa, e viu que eles estavam em dificuldades para sair daquela situação. E então Jesus desceu da montanha, e ao invés de pegar o barquinho, ele começou a andar sobre as águas em direção a eles. A gente pensa que o Senhor não sabe, a gente pensa que o Senhor não se importa, a gente pensa que o Senhor não vê. Não é possível que Deus veja as coisas, um Deus de amor, e Deus não faz nada nesta situação. Mas na verdade, parece que nas situações menos esperadas, nos momentos que nós menos esperamos, é aquele momento que Deus vai agir. Sabe por quê? Porque Deus quer que a gente confie nele, Deus quer que a gente confie que o nosso barco não vai afundar, Deus quer que a gente confie que os ventos contrários não vão deter a nossa vida, e que nós vamos chegar do outro lado, conforme Deus falou, conforme o Senhor falou para nós, que nós deveríamos atravessar para o lado de lá. Enquanto os discípulos estavam apavorados, enquanto os corações estavam angustiados, enquanto as pessoas estavam pensando como que nós vamos sair desta, o Senhor já estava preparando uma saída, o Senhor já estava vindo em direção a eles. O Senhor, na verdade, na nossa vida, às vezes quando nós não percebemos, o Senhor está já agindo uma porta que a gente ainda não enxerga com os nossos olhos, mas Deus está lá agindo. Deus está trabalhando quando a gente não vê, a Bíblia fala. E então Jesus fala: sou eu, não tenham medo, não precisa ter medo, eu estou aqui. Agora, Mateus conta o resto da história que João não conta e Marcos também não conta. Mateus, se você tiver a Bíblia e virar no capítulo 14 de Mateus, você vai acompanhar o que aconteceu logo em seguida, porque a Bíblia diz que quando o Senhor falou: sou eu, não tenham medo, Pedro, que era o mais ousado dos apóstolos, Pedro na hora, ele fala: Senhor, se for o Senhor, manda eu ir ter contigo. E Jesus falou naquela hora: vem, uma única palavra. E Pedro creu, uma única palavra. E a Bíblia diz lá em Mateus: e então Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. Sabe, queridos, porque o Senhor é um Deus de milagres, mas para eu experimentar os milagres de Deus na minha vida, eu preciso sair do lugar de conforto. Se eu quiser andar sobre as águas, eu preciso sair do barco, eu preciso sair do lugar que me impede de fazer ou de experimentar as melhores coisas que Deus tem para a nossa vida. Porque os outros 11 ficaram com medo. Eu não vou descer desse negócio, porque às vezes a gente sente que dentro do barco é mais seguro. A gente às vezes sente que é melhor eu estar dentro do barco sem Jesus do que eu estar na água com Jesus. Mas na cabeça de Pedro, se é o Senhor, é melhor eu estar na água com o Senhor do que eu estar no barco sem Deus.
E Pedro, então, a Bíblia diz que ele sai do barco e ele começa a andar sobre as águas. Mas a Bíblia diz que o vento, porque a gente pensa, bom, se o Senhor mandou eu fazer, o vento vai se acalmar. E às vezes não, às vezes o vento aperta ainda mais, às vezes a tempestade aumenta ainda mais. Às vezes eu saí do barco, eu estou lá andando em direção ao Senhor, e às vezes o vento é mais forte ainda. E a Bíblia diz que o vento batendo no rosto de Pedro, ele fica com medo novamente, e ele começa a afundar. Olha só, meu amado, a gente quando se dispõe a sair do barco, a gente quando se dispõe, não, eu quero coisas novas, eu vou aceitar novos desafios na minha vida, eu vou dar passos maiores, eu vou crer que Deus vai operar milagres, eu vou crer que Deus vai abrir portas, eu vou crer que o Senhor vai abençoar a minha vida, mesmo em meio à tempestade. Eu não estou olhando para a tempestade, eu estou olhando para o Senhor, mas mesmo assim, muitas vezes, ventos vão bater, para que a gente perca o que Deus tem para nós. E a Bíblia diz que Pedro, reparando na força do vento, começou a afundar. Na verdade, a gente às vezes, os nossos olhos, os ventos que batem em nossa vida, muitas vezes eles distraem a nossa atenção, e a gente, ao invés de continuar olhando para o Senhor, a gente começa a olhar para as outras coisas. A gente começa a olhar para as circunstâncias. Estava tudo tão bem, estava tudo maravilhoso em nossa vida, mas de repente algo acontece e a gente olha para a circunstância. É um relatório médico imprevisto, uma dor que surge, e a gente agora tem uma má notícia, e a gente fica desesperado. O medo é normal vir no coração das pessoas, mas o problema é quando a gente coloca os nossos olhos no vento, ao invés de colocarmos os nossos olhos no Senhor. E a gente às vezes tira os nossos olhos do Senhor e coloca os olhos em outras coisas, coloca os olhos nas palavras que as pessoas falam para nós. Alguém fala para nós, olha, eu nunca vi ninguém andar sobre as águas, então a gente acha que é impossível andar sobre as águas, afinal de contas eu nunca vi isto acontecer também, e a gente se conforma com o que as pessoas acham, e às vezes as palavras nos abatem, nos desanimam, nos trazem desencorajamento, nos tiram a esperança. Às vezes as palavras e o vento forte, a noite escura, faz a gente achar que não tem mais saída, faz a gente pensar que o Senhor nos largou sozinhos no meio da tempestade, faz a gente não perceber que Deus estava tão perto, e a gente não enxergava e achava que era um fantasma. E agora que a gente até acreditou por um instante que o Senhor está conosco, e a gente sai do barco e começa a andar, o vento vem mais forte ainda e quer distrair os nossos olhos, e quer tirar os nossos olhos do Senhor. E se nós tirarmos os nossos olhos de Deus, nós vamos afundar nas águas. Foi o que aconteceu com Pedro. Às vezes você está lá tão confiante, você perde o emprego, enfim, acontece uma coisa que você não esperava, alguém puxa o teu tapete, parece que o vento é tão forte, parece que o barco vai se arrebentar, parece que a gente vai morrer, a gente na verdade começa até a esperar a morte, e às vezes a gente começa até a pensar, talvez seria melhor morrer mesmo do que viver, e os nossos olhos, nós começamos a tirar os nossos olhos de Deus, para colocarmos os olhos nas circunstâncias. Não vai dar certo, é só porque é impossível, a gente acha que é impossível, mas você sabia que no dicionário de Deus não existe a palavra impossível? Você sabia que no dicionário de Deus esta palavra foi cortada? Deus fala o seguinte, para mim tudo é possível. Jesus falou, tudo é possível para aquele que crê. Não existe nada impossível que nós não possamos fazer quando o Senhor está conosco. Então às vezes o vento bate e a gente fica desesperado,
porque eu achava que o meu patrão é que pagava o meu salário, e agora eu perdi o emprego, e me esqueci que quem provê é o Senhor. Ele usa coisas. Ah, pastor, cai dinheiro do céu. Não, não cai dinheiro do céu, mas Deus usa as circunstâncias, Deus usa pessoas, Deus usa coisas para suprir, Deus usa pessoas para abrir portas. Às vezes a gente nem enxerga que é Deus, mas às vezes Deus está lá trabalhando por trás da circunstância, e a gente não percebe que é o Senhor colocando uma pessoa em nossa vida, colocando uma situação em nossa vida, abrindo a porta de um emprego novo para nós, e nós pensávamos que era tal pessoa, mas era Deus por trás das coisas. O Senhor que pode todas as coisas, o Deus que criou todas as coisas, um Deus que basta Ele falar uma palavra e tudo muda em nossa vida, uma palavra só e muda o nosso destino, uma palavra só de Deus e o nosso amanhã vai ser diferente, uma palavra só de Deus, a enfermidade é obrigada a ir embora, uma palavra só de Deus e o mar é obrigado a se aquietar e o vento é obrigado a parar, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E a gente tão pequenininho fica apavorado e grita que nem criança. E Pedro começou a afundar, mas você sabe que Deus ele é tão misericordioso que mesmo quando você não crê, se você gritar por socorro, Deus vai socorrer você, meu querido. E a Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e tomou a Pedro que estava afundando, talvez com os braços estendidos, tomou a sua mão e o levantou novamente e falou para ele: por que você duvidou, homem de pequena fé? Não duvide do que Deus possa fazer, não duvide da porta que Deus pode abrir na sua vida. Deus pode, meu amado. E a gente às vezes pode pensar que Pedro fracassou, até porque Jesus falou para ele: homem de pequena fé. Mas e os outros que ficaram no barco? Para mim fracassar não é submergir nas águas, para mim fracassar é não deixar o barco, é não fazer, é não dar o passo, é ficar com tanto medo que eu fico paralisado, é não conseguir acordar na segunda-feira e dar um passo e falar: não, o Senhor está comigo, eu estou diante de águas tempestuosas, mas com o Senhor eu vou andar sobre estas águas, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça, e milagres vão acontecer em minha vida, porque o Senhor está comigo. Eu tenho que colocar os meus olhos em Deus. Fracasso não é afundar, não. Fracasso é ficar no barco, é ficar na zona de conforto, é nunca dar passos. O Senhor quer nos mostrar, quer falar conosco, que não importa a circunstância, não importa se a gente sente ou se não sente, Ele é capaz de se revelar a nós, nos lugares que nós menos esperamos, e nos horários que nós menos esperamos, sabe, aliás Deus é especialista em nos encontrar, quando o problema parece que não tem mais jeito, não tem mais saída, parece que ali é o lugar que Deus quer falar conosco, e Deus quer operar milagres em nossa vida. Deus tem planos para a minha vida e para a sua vida, e se nós confiarmos em Deus, Ele vai nos levar para o lugar que Ele tem planejado para nós. Glorioso és, te louvamos, glorioso.